Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar a respeito da forma como a gente se comunica. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu sou sagitariano. E os sagitarianos, eles têm a fama de serem os sinceros, os verdadeiros, os francos, né? Quando é que eu percebi que eu precisava ser um pouco mais sincero, um pouco mais verdadeiro? Eu percebi isso quando eu notei que não adiantava eu mentir, ainda que fosse para ajudar, porque a cara dizia outra coisa. É quase como se fosse assim: alguém te oferece algo para você experimentar e pergunta se está gostoso, e aí você morde aquilo e faz assim: nossa, está delicioso. Percebeu como é que, na verdade, o discurso ia para um lado, mas a expressão ia para outro? Porque normalmente quem prova algo que é gostoso fala, cara, muito gostoso. E não, nossa, tá muito gostoso. E aí quando eu percebi que não adiantava, porque a minha cara falava a verdade, eu falei, bom, então é melhor que eu seja verdadeiro, que eu diga o que eu realmente estou pensando. E eu não vejo nada de mal em falar o que você está pensando, em ser sincero, não. Eu acho que a grande questão que a gente tem que prestar atenção é a modulação. Foi isso que eu fui mexendo na minha comunicação e a coisa ficou melhor, né? Porque, como diz uma amiga minha, né? Não é às vezes o que se diz, mas é como você diz aquilo. Que você pode transformar até um elogio, você está querendo elogiar uma pessoa e a maneira como você fala, a pessoa quase que fica numa posição se defendendo e pergunta, peraí, é para eu ficar feliz ou é para eu ficar triste, né? Pela forma como se falou. Isso tem a ver com a comunicação. Não significa que não existam momentos que a gente precise ser um pouco mais áspero e um pouco mais incisivo no nosso posicionamento, não. Isso existe. Tem um amigo que fala assim, hora de rodar a baiana, né? Aquele momento em que sobe o médico e desce o monstro. Ou ainda, como diz uma outra amiga minha, né? Sobe Piaget e desce Pinochet. Existem esses momentos, mas eles não são para serem usados o tempo todo. E existe uma outra vantagem em a gente trabalhar um pouco mais a comunicação, a forma como a gente se comunica. O outro, quando recebe aquela nossa comunicação, ele recebe até de uma forma mais aberta. As chances de você obter um bom resultado, de você obter ali uma situação confortável, né, e eficaz no sentido de resolver aquilo que se quer, elas são até maiores. Pensa bem no setor de reclamações, né? Dificilmente quem trabalha no setor de reclamações recebe uma pessoa ou ao vivo ou por telefone, né? O tom de voz já é outro, né? Porque tem a parte emocional, a pessoa está irritada ali, está ensandecida, né? Ela quer jogar para fora toda a raiva que ela está sentindo. Mas se você pensar de uma forma racional, um setor de reclamação é apenas para você registrar a sua insatisfação. E isso pode ser feito de uma maneira menos irritada, né? É que você tem toda uma parte racional, e na hora que a gente está ali, o sangue está quente, enfim, a gente é humano. Mas se você parar um pouquinho para pensar, você acaba mexendo um pouco mais nisso aí. Então a conversa nossa de hoje é essa, né? Para contar para vocês que quando eu mexi na minha forma de comunicação, eu passei até a me sentir melhor, porque toda vez que você explode também, depois você vai e fica pensando, fica com a consciência pesada, às vezes fala o que não deve, se arrepende. Então quando você usa um pouco mais do seu racional e dá uma aparada na aresta na sua comunicação, além de você aumentar as suas chances de obter resultado, você também sai melhor com você. Então, se por acaso você ainda não parou para pensar sobre isso e, porventura, você tem aí uma forma mais, mais incisiva, mais irritada de se comunicar, eu queria que você parasse para pensar um pouquinho sobre isso. Tá bom, meus amigos? Vamos melhorar aí a nossa comunicação. Se quiser, comenta aqui, deixa aqui alguma história que você queira contar, ou se você já fez a experiência, ou se você fez essa mudança também e viu melhores. Tá bom? Um beijo no seu coração!
e até o próximo vídeo.